Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata hoje em São Paulo e esse evento reuniu milhares de pessoas de várias partes do país. O presidente caminhou entre os apoiadores e posou para fotos até chegar na moto. A partida foi no Sambódromo por volta das 10 da manhã, com destino à Americana, a 130 quilômetros da capital. Entre capacetes e jaquetas de couro, um estilo descontraído chama a atenção. Essa é a marcha das pessoas de bem, essa motociata dos brasileiros de bem que defendem, todos os valores conservadores, de família, de uma visão liberal, de direita na política brasileira. Organizada pelo grupo evangélico Acelera para Cristo, a marcha reúne motociclistas de vários estados. Muita moto devido ao percurso que nós vamos fazer. Então acho que é 3 pontos que os motociclistas do interior, que está vindo de 500 quilômetros, que às vezes vinha até aqui, não deu tempo também, mas já vão ficar no meio do caminho que vão aderir o Acelera. O grupo já participava de marchas religiosas, mas com as restrições impostas pela pandemia veio a ideia da motociata. O evento também tem um cunho beneficente. No ano passado foram arrecadadas 90 toneladas de alimentos. A meta esse ano é chegar a 100. O alvo é Cristo, é ajudar pessoas, é fazer com que a gente tenha uma arrecadação de alimentos e ajudar bastante gente. Sob 2 ou 3 rodas, milhares de apoiadores de Bolsonaro participaram da motociata. Vale a pena participar de um evento desse? É importante para o nosso país o passeio de hoje. Pelo alto, é possível ver o tamanho da adesão. Durante o trajeto, o presidente parou várias vezes para tirar fotos. Às margens da rodovia dos Bandeirantes, centenas de fãs acompanharam a passagem das motos. Em Americana, Bolsonaro foi recepcionado por uma multidão. No discurso, o presidente parabenizou os paulistas. Disse que a participação fantástica demonstra que a população quer democracia, liberdade, respeito e transparência. Depois da motociata, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de postar um vídeo nas redes sociais. O governo estima que as contas públicas deverão fechar em déficit primário de quase 66 bilhões de reais em 2023. A meta está proposta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias entregue ao Congresso Nacional. O déficit primário indica o quanto o governo deve gastar acima da arrecadação do ano, sem contar com as despesas com a dívida pública. No ano passado, o déficit foi de 35 bilhões de reais. A projeção deste ano é que as contas também fechem no negativo, 69,9 bilhões. Seria o 10º ano consecutivo de rombo nas contas públicas. Mas, de acordo com o planejamento econômico do Ministério da Economia, as contas federais ficariam negativas até pelo menos 2024. Isso por causa da melhoria da arrecadação nos últimos meses, fazendo com que a meta de diminuir a dívida seja facilmente alcançada. Para 2023, a equipe da economia trabalha com a estimativa de inflação de 3,3%. Já o PIB tem previsão de crescimento de 2,5% no ano que vem. A LDO também prevê o valor do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294. Nós agora vamos a Brasília conversar ao vivo com a repórter Mônica Vieira, porque termina neste fim de semana a primeira fase dos saques de valores esquecidos em contas bancárias. Mas uma nova consulta já tem data marcada. Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda. Conte pra gente, então, como é que fica daqui para frente?
Oi, Milena, boa noite para você, para o Augusto e para todos que nos acompanham. O sistema de consulta terá uma pausa neste domingo, isso para poder passar por uma reformulação. Porém, os nascidos em 88 podem acessar o site ainda hoje para saber se existe saldo em conta. Já amanhã, dia 16, os nascidos em 84 poderão consultar para saber se existe algum valor. Caso aconteça de existir ali um saldo, já poderá ali agendar esse recebimento. As instituições financeiras têm até 12 dias úteis para poder fazer essa transferência para quem for beneficiado. Agora, uma nova consulta está prevista para acontecer só em maio, a partir do dia 2. Aí todos poderão consultar para saber se existe algum saldo residual em conta. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Mônica. O café teve a maior alta em 25 anos durante 2021. Ainda assim, é uma bebida que grande parte dos brasileiros não abre mão. Para quem não vive sem, o jeito é se adequar, trocar de marca, mexer no orçamento para que o pretinho fresquinho não falte na mesa. O Luca toma de 3 a 4 xícaras por dia. Com certeza, com essa alta agora que teve do preço do café, vai ficar um pouco mais complicado, mas óbvio que eu não vou deixar de tomar. Provavelmente vou ter que procurar, às vezes, alguma opção um pouco mais em conta, mas eu sei que eu não vou parar de tomar independente de qualquer coisa. Muita gente precisa dele logo cedo. Todo dia de manhã tomo meu cafezinho. Se eu não tomar meu cafezinho, parece que o dia não começou. O preço disparou ao longo de 2021. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o grão teve alta de 155%. Para o consumidor, o café ficou 52% mais caro. É o maior aumento em 25 anos. O clima, a menor safra e a elevação dos insumos influenciaram para isso. Agora, a perspectiva é que o preço se estabilize. Nós tivemos alguns fatores que nos deram tranquilidade no mês passado. Por exemplo, quando as chuvas começaram a acontecer no momento e na quantidade certa. No entanto, vieram outros fatores, né? Nós tivemos uma baixa do dólar, que o mercado acabou se posicionando diferente. Internacionalmente falando, o preço acabou caindo para o grão, mas os fundamentos para com o preço para esse ano ainda está bastante seguro. Mesmo custando caro, o consumo do café não caiu no Brasil. Pelo contrário, cresceu em 2021. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café, a alta foi de 1,7%, acima da média mundial de 1,3%. O Brasil é o segundo maior consumidor, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, como bebida quente, ocupa a primeira posição. Puro com leite em casa ou na padaria, o cafezinho é sempre bem-vindo. De manhã eu vario, às vezes eu tomo café com leite, às vezes uma vitamina, mas após o almoço e após o jantar, é sagrado um cafezinho preto. Adoro tomar café na padaria. Agora, se você me deixar tomar meu café, eu vou ficar feliz. Tchim, tchim. Quem não gosta mesmo de um cafezinho, né? Já já mais notícias de economia aqui no Rede TV News. Agora a gente fala de tempo, porque Minas Gerais registrou a madrugada mais fria do ano. Em Conselheiro Lafayette, um temporal acompanhado de ventos fortes deixou pessoas desalojadas e um ferido. O frio surpreendeu os turistas que escolheram Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul de Minas, para passar o feriado. O lugarejo registrou hoje 9,6 graus, temperatura mais baixa de 2022 em Minas Gerais. Por causa dos ventos, a sensação térmica foi de 6,6 graus. O morador William Siqueira enviou uma foto mostrando que a água chegou a congelar do lado de fora de casa. Em Conselheiro Lafayette, a chuva forte provocou inundações e prejuízos. Uma pessoa ficou ferida ao ser atingida por uma placa de publicidade que foi arrancada durante a ventania que atingiu a cidade. A vítima foi socorrida com escoriações leves. O temporal causou alagamentos em ruas e avenidas. O telhado de uma faculdade cedeu e, em outro ponto, a estrutura metálica da cobertura de um prédio desabou sobre 2 casas. Ninguém se feriu. De acordo com a Defesa Civil, os moradores do último andar do prédio estão desalojados.
A polícia capturou os 2 suspeitos de esfaquear o jornalista investigativo Gabriel Luiz no Distrito Federal. Trata-se de um menor de idade de 17 anos e de um jovem de 19 anos. O menor confessou ter segurado o jornalista para que o comparsa dele atacasse o profissional. O estado de saúde de Gabriel é considerado grave, mas estável. As câmeras de segurança do prédio onde mora o jornalista da TV Globo mostram Gabriel voltando para casa na noite de ontem. Um dos suspeitos se aproxima, em seguida o outro. Ele foi atacado em um estacionamento no bairro Sudoeste, no Distrito Federal. O jornalista foi atingido por diversos golpes. A dupla só parou depois que um vizinho gritou e os criminosos fugiram, levando a carteira e o celular de Gabriel. Os pertences foram encontrados nas proximidades do local do crime. Mesmo ferido, Gabriel ainda conseguiu andar até a portaria do edifício e pedir ajuda. O corpo de bombeiros foi chamado e o levou consciente para o hospital de base. Atingido em diversas áreas do corpo, Gabriel passou por cirurgias durante a madrugada. Hoje à tarde foi transferido para uma unidade particular. A polícia também analisou o local do crime e o apartamento do profissional. Agora, os investigadores querem saber a motivação do crime. Diversas entidades de imprensa se manifestaram repudiando o ataque e pedindo a punição dos responsáveis. E agora há pouco, em depoimento à polícia, os 2 suspeitos disseram que a intenção era roubar o jornalista, mas ele acabou reagindo ao assalto. Nesta sexta-feira da Paixão, uma família do Rio de Janeiro se uniu novamente depois de uma semana. A idosa, arrastada durante um assalto na zona norte da cidade, voltou para casa hoje. Na saída do hospital, a sensação de renascer. Minha sensação é que Deus me ajudou, foi Deus que me botou nessa situação. Dona Essi, de 72 anos, deixou a unidade de cadeira de rodas. Ela passou por uma cirurgia no ombro. No último sábado, a idosa foi arrastada, presa ao cinto de segurança pelos criminosos que haviam roubado o carro da família. O reencontro com os filhos foi marcado pela emoção. É uma grande emoção estar com os meus filhos, tá saindo do hospital, mas estou cheia de dores. Dores que, segundo os familiares, ela só suportou por ter muita força. Ela é isso, ela é forte. O médico, quando terminou a operação, antes de ontem, ele me chamou e falou: Alex, tua mãe é uma mulher muito forte, cara. A gente preocupado com toda a situação dela e ela para operar, dando força para a gente, dizendo que vai tudo certo, tranquilizando a gente e que vai acontecer, que vai dar tudo certo, que ela vai sair daquilo. E a gente ficou assim: parabéns pela tua mãe, quase que ele chorou comigo, sabe? Ela é isso. A família agora espera por justiça, quer que os responsáveis pelo roubo que quase levou Dona Essi à morte sejam punidos. Os 2 criminosos que participaram do assalto já foram reconhecidos e presos pela polícia. Alexandro Francisco da Silva Júnior, de 22 anos, foi encontrado ontem à noite na Feira da Pavuna, bairro onde o crime aconteceu. Ele já havia sido condenado a 3 anos de internação por ter matado um médico quando era adolescente. Na quarta-feira, a polícia já havia encontrado Júlio César Ramos Bernardo, de 19 anos. Ele foi preso depois de usar o celular roubado do filho de Dona Essi. O rapaz tem passagem pela polícia desde os 13 anos por porte ilegal de arma, associação ao tráfico e receptação de roubo de veículo. Ele contou para a polícia que repassou o carro roubado por R$ 2.500. Júlio César e Alexandro vão responder por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte e é crime hediondo. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. A polícia identificou o homem que quebrou o braço de um idoso durante uma discussão de trânsito em São Vicente, no litoral de São Paulo, só porque ele buzinou. A agressão aconteceu na última terça-feira e foi gravada por testemunhas. Nas imagens é possível ver o homem puxando o braço do idoso e o agredindo. Ele deve se apresentar na delegacia na segunda-feira. E depois de 2 anos de restrições por causa da pandemia, católicos de todo o país voltaram a se reunir para as celebrações presenciais da Sexta-feira Santa. Cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, retomaram tradições centenárias com sermões, procissões e adorações. Em Ouro Preto, a procissão do Fogaréu voltou a retratar a passagem bíblica da prisão de Jesus no Monte das Oliveiras. Homens e mulheres carregaram tochas de fogo, usando capuzes e vestidos de preto.
Centenas de pessoas acompanharam o ritual, que foi retomado em 2019, após mais de um século de interrupção, e por causa da pandemia não foi realizado nos últimos 2 anos. Na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte, as pessoas participaram da Via Sacra da Paz ao som da matraca. A procissão percorreu as ruas com orações e meditação. O trajeto teve 14 paradas para relembrar o caminho de Jesus até o Calvário e a crucificação. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não há celebração de missas na Igreja Católica. Aqui na cidade histórica de Sabará, na Grande BH, os fiéis participaram de adorações, momentos de oração e reflexões. A visitação do Santo Sepulcro na Igreja de São Francisco de Assis é uma tradição centenária e também foi retomada. É uma tradição com muita fé, com muita oração, com muita paz. A gente sente muita emoção, né? De lembrar que Jesus morreu por nós, né? Para nos salvar. Durante todo o dia, centenas de fiéis fizeram fila para se ajoelhar em frente ao Senhor morto, esta imagem de Jesus Cristo. Aqui as pessoas fazem orações, ofertas e benzem ramos de manjericão para levar para casa. Uma devoção muito profunda, sabe? Um recolhimento, eu fico até emocionada. E é bom a gente refletir nesse dia, pedir, agradecer primeiro todas as graças, né? Na igreja de Nossa Senhora do Carmo, o Sermão das 7 Palavras relembrou as últimas falas de Jesus na cruz antes de morrer. Nesta cerimônia, o altar principal, com panos roxos, fica vazio e os cantos são em latim. Outra tradição mantida aqui é o lugar onde o padre faz o sermão, de um púlpito numa das laterais da igreja. Ouvimos sempre no Evangelho que Jesus a toda hora se retirava para estar com o Pai. É um momento em que nós temos a oportunidade de dedicar este dia ao Cristo, dedicar essa celebração e esses momentos de maior silêncio, mas também de oferta da nossa vida. A cerimônia mais importante do dia foi às 3 da tarde, horário em que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo morreu. Neste momento, a igreja se reúne para fazer um momento de ouvir a palavra, a narração da paixão do Senhor, logo depois apresenta suas preces e aí se coloca em adoração à cruz. No Rio de Janeiro, o arcebispo Dom Orani Tempesta se prostrou no chão num momento de profundo silêncio em respeito à memória de Jesus. A Sexta-feira Santa é um dia de contemplação, de oração, de silêncio, onde nós contemplamos Cristo na cruz, que deve ter por todos nós, se entrega por todos nós, por nossos pecados, e é sepultado. Sem medidas restritivas, a Catedral Metropolitana estava repleta de fiéis que relembraram a morte de Cristo e celebraram a vida. Para nós católicos foi uma dor muito grande ficar esses 2 anos sem estar junto, né, em família, principalmente não vivenciar na íntegra, né, a Semana Santa. Então estar aqui hoje na Catedral como família, né, é uma graça muito grande. De volta ao Brasil, em Fortaleza, muita gente passou o almoço de Sexta-feira Santa no Mercado dos Peixes. É que além dos preços mais acessíveis e do cenário à beira-mar, o consumidor tem a opção de saborear o pescado frito na hora. Feriadão, sol brilhando, cozinhar hoje não estava nos planos do casal Clara e Carlos. Vai ser diferente hoje, até porque nós estamos em casa só os dois e não tinha lógica de fazer. Então nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Moramos aqui, somos daqui, mas resolvemos vir fazer o que o turista faz. O que o turista faz é comprar o peixe em um dos 45 boxes e já fritar aqui mesmo, em um dos quiosques. Bem prático, compra, frita na hora, escolho o que eu quero na hora, bem fresquinho, como ela estava me vendendo, perfeito. O casal escolheu o pargo, um dos peixes mais consumidos aqui, por R$ 40 o quilo. E também o camarão grande a R$ 45 o quilo. Não há uma situação melhor que você possa usufruir, principalmente no Ceará, em Fortaleza, com esse sol, com esse céu e tudo fresquinho na hora feito para alimentar a gente. Em seguida é só escolher a mesa, entregar o pescado para o garçom, pagar R$ 15 pela fritura por produto e esperar alguns minutinhos
nesse cenário de encher os olhos. "15 minutos depois, peixe e camarão prontinhos vão agora para a mesa. Não precisa nem conversar, é só saborear. Inclusive, a equipe dá licença de deixar o casal à vontade agora. Muito obrigada, uma feliz Páscoa. São 4 boxes de fritura, como esse daqui. A pessoa escolhe o peixe ali, compra na hora no mercado, traz aqui, frita e ó, sai desse jeito aqui, ó, bonitinho, no capricho. A Érica veio de Recife, está aqui no mercado de peixes. Trouxe o que para fritar? O pargo e o camarão. O que você achou desse sistema? Compra, já frita aqui na hora. Maravilhoso, né? Um peixe fresquinho, camarão também. Aí faz a fritada e a gente se delicia. O Tiago fez o mesmo. Veio com a esposa para saborear um peixinho. Feriadão desse massa, lotado aqui. Quem está em casa está perdendo tempo. Tem que vir para cá para o mercado do peixe, conhecer as melhores culinárias cearenses, que aqui é o local. O camarão é o campeão de fritura aqui, menos na Sexta-feira Santa. Hoje, pela sazonalidade, nós fritamos mais peixe. O carro-chefe é camarão, mas hoje peixe devido à Páscoa. É um sistema inovador, né? Muita gente chega aqui e acha boa essa novidade, porque nos seus estados, por dar muito turista, nos seus estados não existe, né, esse serviço. E hoje foi assim, mercado cheio e todo mundo satisfeito. Inclusive o Arantes, que é cantor e fechou o dia matando a fome e soltando o gogó. A melhor coisa que existe é vir pra cá, pro mercado dos peixes, comer um camarãozinho, um peixezinho fresquinho, maravilhoso, super top. E também acompanhando aqui também a brisa desse mar maravilhoso, lindo aqui de Fortaleza, né? Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Mas o jeito mesmo foi procurar alternativas mais baratas de consumo. O preço do bacalhau teve alta de cerca de 11,5%. Assunto para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Verdade. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Mas os desafios desta Páscoa foram maiores do que a pesquisa por menores preços e produtos alternativos na substituição de cardápio, né, gente? Não foi só o peixe mesmo. Mesmo com promoções, fato é que faltou dinheiro. Pesquisas realizadas nesta semana mostram que muita gente acabou recorrendo ao cheque especial e ao limite do cartão de crédito. E olha, a parcela de famílias com dívidas no Brasil atingiu 77,5% dos consumidores agora no mês de março. E de acordo com uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional do Comércio, nós temos hoje o maior número de endividados dos últimos 22 anos. Não está fácil para ninguém. E um agravante, né? O cartão de crédito, gente, responde por 87% dos motivos de endividamento. É aquela chamada bola de neve. Com os juros mais altos do mercado de crédito, o cartão, no Brasil, chega a cobrar taxas de até 350% ao ano, quando nós sabemos que os juros oficiais estão na casa dos 11,75% ao ano. 11 contra 300, gente. Agora, tudo bem, se você é cliente de alta renda, ok, é mais fácil conseguir boas condições de crédito em bancos tradicionais. Mas para clientes chamados de varejo, clientes de menor poder aquisitivo, não tem negociação. Por isso, a dica são as cooperativas de crédito, consideradas hoje por uma grande maioria de analistas como a melhor opção de endividamento. Eu fico por aqui, até a próxima semana e uma feliz Páscoa a todos. Obrigada, Salete, para você também. Olha, a comercialização, a distribuição e a importação do Kinder Ovo e outros produtos da marca Kinder fabricados na Europa
estão proibidos no Brasil. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi publicada para impedir a circulação desses produtos, que são alvo de alerta internacional pelo risco de surto de salmonela. Trata-se de um tipo de bactéria normalmente transmitida pela alimentação e que pode causar sintomas como diarreia, dores abdominais e febre. A medida, considerada preventiva, foi tomada após a detecção de cerca de 150 casos da doença em 9 países europeus. A Kinder foi notificada a prestar informações. A marca esclarece que os produtos em recall em outros países não são os importados e distribuídos no Brasil. A maior tragédia ambiental da história do Brasil, causada pelo rompimento de uma barragem mariana, Minas Gerais, pode ser julgada no Reino Unido. As vítimas buscam uma indenização de até 30 bilhões de reais. Entenda essa história na reportagem de Érica Abreu, direto de Londres. O número de vítimas que luta por justiça no Reino Unido passa de 200 mil. Se o caso for aceito pela corte inglesa, será um dos maiores julgamentos da história da Grã-Bretanha. Os autores da ação tentam uma compensação financeira pelos danos humanos e ambientais causados por 39 milhões de metros cúbicos de lama derramados sobre quase 700 quilômetros de casas, florestas e rios após o rompimento de uma barragem de Mariana em 2015. 19 pessoas morreram no desastre. A ação é movida por 3 comunidades indígenas, 600 empresas, prefeituras de 25 municípios e até pela Arquidiocese de Mariana. A brasileira Mônica Santos é moradora de Bento Rodrigues, uma das comunidades atingidas. A minha família toda foi atingida, a gente perdeu casa, a gente perdeu tudo. As indenizações que ocorreram da forma que as empresas quiseram, então eu vi em busca da justiça que o meu país não me ofereceu. A barragem que se rompeu é da Samarco, uma empresa que tem entre as sócias controladoras a Vale e a gigante anglo-australiana BHP Billiton. O processo é contra a BHP com sede em Londres. Por isso, a busca por justiça no Reino Unido. As vítimas reclamam das cortes brasileiras. A ausência de um poder que poderia trazer um alento aos atingidos nos forçou a aderir à ação aqui em Londres. Eusilene Krenak é de uma comunidade indígena que vive do Rio Doce, afetado pela lama. Esse crime ambiental que aconteceu em Mariana destruiu o nosso bem maior, que o Rio Doce, a nossa identidade. E eles estão nos matando. Nós estamos aqui pedindo socorro. Os indígenas do Brasil pedem socorro. Por nota, a BHP alega que já pagou quase 9 bilhões de reais em compensação e ajuda financeira direta a mais de 360 mil pessoas e gastou cerca de 30 bilhões de reais em programas de reparação. A empresa diz ainda que um novo processo no Reino Unido é ilegal, uma vez que significa uma dupla punição e que já possui acordos vigentes no Brasil com as vítimas. O advogado inglês Thomas Goodhead, que representa as vítimas no Tribunal de Apelação em Londres, explica que a maioria dos seus clientes não entrou com processos ou buscou compensação na justiça brasileira. Ele disse ainda que um litígio legal no Brasil demora tanto que fica difícil conseguir reparação total em um prazo realista. Não é o primeiro caso desse tipo aqui na Corte de Apelação Britânica no centro de Londres. Outra mineradora inglesa, a Vedanta, e a gigante petrolífera Shell, de mesma nacionalidade, foram processadas nesse prédio, acusadas de poluir o meio ambiente na Zâmbia e causar derramamentos de óleo na Nigéria. Esta semana, 3 juízes da Corte de Apelação começaram a analisar se a tragédia de Mariana pode ou não ser julgada pela Justiça Britânica. Mas a decisão pode demorar semanas. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. Amanhã tem a final da Liga Brasileira de Free Fire. 12 times buscam o desejado título. O Fernando Fontana nos mostra todos os detalhes desse evento.
Amanhã começa a grande decisão com novidades. Esse palco aqui da Garena vai ser modificado, mas não podemos mostrar porque o segredo só será revelado na disputa da final da Liga Brasileira de Free Fire. Ao todo são 12 equipes na grande decisão. B4, BD Vasco, Corinthians FF, Cruzeiro, Fluxo, God Unidas, Los Grandes, Lounge, Magic Squad, Metagaming, Team Liquid e Cade. E a B4, a melhor durante a competição, leva vantagem, hein? Tem 12 pontos de bônus. Se mantiver a atenção redobrada, é a favorita e pode entrar para a história se tornando a primeira equipe bicampeã do torneio. As expectativas para a final é as melhores possíveis e eu acho que não seja algum time que pode tirar de nós. Acho que a gente mesmo pode perder o título por culpa nossa. E para chegar até aqui eles passaram por 27 etapas. Todas transmitidas ao vivo pela Rede TV aos sábados e domingos, em parceria com o Banco Santander. Que é uma parceria bastante inovadora, a nossa parceria com a Rede TV. É a primeira vez que um campeonato de esporte, que já é gigante no mundo de games, vai para a TV. E isso traz um novo público, tanto para o campeonato, quanto para todos que estão envolvidos. A novidade apresentou para o público da TV aberta o encanto e a adrenalina dos gamers. Trazer para a TV significa legitimar essa comunidade, dar acesso a um volume muito maior de pessoas. Então, é ótimo, o Santander está super feliz com essa iniciativa e parabéns pela audiência, né? Porque eu acompanho toda semana, ela está subindo bastante. E as mudanças positivas são sentidas até pelos jogadores. Eu já via a Liga Brasileira de Free Fire ser gigantesca. TV aberta, meu Deus, tá muito gigante, mano. E o Free Fire, jogo de celular mais conhecido do planeta, vai continuar como grande atração da emissora. É que o campeão e o vice da grande final vão se classificar para o Mundial de Singapura, que começa no dia 14 de maio. O evento será transmitido pela Rede TV, mantendo a parceria de sucesso com o Santander. Muita expectativa, a gente está com a expectativa da final agora, na final do Brasileiro nesse final de semana, e muita expectativa em relação ao final do Mundial, porque a gente vai se envolvendo no assunto, vai ficando apaixonada por ele e aí quer acompanhar também, quer estar perto, acompanhando tudo. Além disso, um prêmio em dinheiro será entregue para os primeiros colocados. O campeão leva R$105 mil para casa, o segundo colocado 85 e o terceiro R$75 mil. Tá vendo? Só por essas atrações já dá para perceber que a grande final vai ser pra lá de disputada. E todas as emoções da grande decisão do Campeonato Brasileiro de Free Fire você vai ver ao vivo e com exclusividade aqui na Rede TV em parceria com o Santander para todo o Brasil, a partir deste sábado, à 13h. A encenação do drama da Paixão de Cristo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, completa 25 anos. E o repórter Guilherme Lopes é quem conta pra gente como está o espetáculo desta vez. Olá, boa noite a todos. É uma apresentação mágica, rica em detalhes e é realizado em um espaço grandioso. Este ano a encenação da Paixão de Cristo completa 25 anos de exibição aqui em Santana de Parnaíba e é considerada a segunda maior do país e a maior do estado. O espetáculo conta com a presença de 400 pessoas, entre atores e figurantes. A encenação ocupa essa área de 6.500 metros quadrados, com 6 palcos montados próximo à barragem do Rio Tietê. E como ocorre em todos os anos, a encenação traz uma passagem bíblica do Antigo Testamento, antecedendo a paixão e a morte de Cristo. O tema deste ano é a bravura de Esther. A peça teve início agora há pouco, às 20h30 e é encenada em 3 partes. Nesse momento, vocês acompanham um trecho sobre o Velho Testamento, contando a história de Esther. E por fim será feita a encenação da última ceia, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. A encenação da Paixão de Cristo é realizada aqui em Santana de Parnaíba, na Estrada dos Romeiros, quilômetro 40, e a entrada é de graça. Amanhã será o terceiro e último dia da apresentação, que começa às 20h30. De Santana do Parnaíba, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Olha, esta edição do Rede TV News fica por aqui. Amanhã a gente tem encontro sim, mas o horário é diferente. Aos sábados, o Rede TV News começa às 7h30. Augusto e eu esperamos você. Fique agora com o programa Operação de Risco. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite.